Olá, minha gente, tudo bem? Então, eu sou o pastor Leonardo Maciel e nós estaremos aqui falando um pouco sobre a lição de número 12, que tem o texto bíblico base, de Mateus capítulo 22, 34 a 40, que diz: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogando-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui numa rápida introdução sobre essa questão e esse texto, Jesus ele fez emudecer os saduceus, e quando ele faz emudecer os saduceus, os mestres da lei, eles fazem um conselho ou um concílio, para deliberar sobre Jesus e querer fazer Jesus passar por uma vergonha ou chegar ao descrédito. A pergunta dele sobre o grande mandamento da lei não está pautada numa dúvida que ele queria tirar com Jesus, mas pelo contrário, uma pergunta maliciosa, querendo levar Jesus ao descrédito diante de toda aquela população que estava ali vendo toda aquela discussão. Porque, na verdade, eles jamais imaginariam que alguém que não tivesse estudado nas escolas teológicas dele pudesse ter o mesmo nível de deliberação ou nível de conhecimento que eles tinham. E achavam que Jesus ele jamais poderia chegar ao nível de conhecimento deles, ou seja, a pergunta estava pautada não numa dúvida, a pergunta estava pautada na arrogância, na jactância deles, Esses homens, eles deliberavam sobre tudo, e eles gostavam de discutir sobre o que era mais importante. Poxa, o que é mais importante? O mais importante é o dízimo, e tinha várias deliberações. O mais importante são os sacrifícios, as cerimônias, circuncisão. E eles gostavam de discutir, cada um tinha sua corrente teológica. E a pergunta era tão capciosa que Jesus, além deles entenderem que Jesus ele não estava no nível por não participar das suas escolas teológicas, eles imaginavam também que Jesus, ao ir para uma corrente, ele ia desacreditar uma outra corrente. E aí ia ser uma discussão sem fim, de forma que eles poderiam facilmente poder levar Jesus realmente ao descrédito através dessa pergunta maliciosa. Eles estudavam tanto sobre isso daí que é até interessante que eles enumeravam 248 preceitos afirmativos. E esses 248 preceitos afirmativos era exatamente o número que na época, que a ciência da época entendia, são 248 partes do corpo humano, Então, para cada parte do corpo humano existia um preceito afirmativo e 365 preceitos negativos, que são cada dia do ano, 365 dias no ano tinha um preceito negativo, trazendo, no caso, dos 613 preceitos, e desses 613 preceitos, é interessante também que era exatamente o número de letras do decálogo, ou seja, o número de letras dos 10 mandamentos no original hebraico. Mas Jesus, ele, como havia feito emudecer os saduceus, agora ele vai fazer emudecer os mestres da lei, Porque Jesus vai trazer algo que talvez eles tivessem esquecido. Eles estavam tão jactantes e tão arrogantes, falando sobre cerimônias e coisas simplesmente externa, que Jesus ele olha para o interior do homem. Até porque Deus ele está preocupado mais com o que está dentro do que o que está fora. O exterior você pode maquiar, mas o que está dentro não. O que está dentro emana. Então Jesus ele lembra Levítico capítulo 19, lá no verso de número 18, que talvez eles tinham já esquecido já há muito tempo, depois de tantas deliberações externas, que era amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, que eles já sabiam, e ao próximo como a si mesmo. Daí então Jesus ele começa a traçar, mostrar tanto para os religiosos da época, quanto para os seus próprios discípulos, a espinha dorsal do evangelho, que ia nortear todo o evangelho, que seria pregado no mundo inteiro, ou seja, o amor.
e que todas as enfadonhas discussões sobre Torá, Decálogo, 613 preceitos se resumia numa só palavra, o amor. O amor, no caso, cumpre toda a lei, cumpre todos os profetas, que é o que nós veremos agora no tópico de número 1, que vai falar que o cumprimento da lei é o amor. O amor é o cumprimento da lei. Romanos, lá no capítulo 13, verso 8 ao verso 10, a Bíblia vai dizer assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vocês devem amar uns aos outros. Com efeito, não adulterarás. Aí começa a citar a lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, diz o texto, não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando você pratica o amor, você não precisa se preocupar demasiadamente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos, e o que Jesus estava querendo ensinar, que você não precisa se preocupar demasiadamente com a lei, pois você cumpre a lei com naturalidade quando você ama de verdade. Isso daí é uma pergunta simples e natural. É você perguntar e responder. Por exemplo, quem ama de verdade fala mal do seu próximo, ou seja, calunia seu próximo, dá falso testemunho do seu próximo, cobiça as coisas do seu próximo. Às vezes eu fico pensando, eu não consigo cobiçar nada do meu filho, da minha filha, porque eu amo de coração, né? É um amor. Então você não cobiça nada de ninguém, a mulher, o marido do próximo, né? Você não adultera, você não mata. Quem ama não faz nada disso. Então, naturalmente, quem ama já cumpre a lei com muita naturalidade. Isso quando você ama de verdade, né? E um dos tópicos desse número 1 também está que o amor é a base de tudo, e essa é a grande verdade. O amor, ele é a base de tudo. Se você não ama, você é tudo menos cristão, porque a base de tudo no cristianismo é o amor, e nesse ponto é interessante, né, na nossa aula eu queria deliberar sobre os tipos de amor. Então, nós temos 4 tipos de amor que o texto grego ali nos traz, que o primeiro amor é o amor filéu, do grego, que fala sobre o amor fraterno, o amor entre amigos, também o amor eros, que é o amor da intimidade, o amor de homem e mulher. Terceiro amor é o amor storge, que é o amor de parentesco, pai, filho. E o principal, que é o alvo da nossa lição, da nossa aula, que é o amor ágape. É o amor de Deus, é o amor sacrificial, é o amor incondicional. É a base do evangelho. A base é o amor, né? Isso daí ele demonstra, o próprio Deus ele demonstra o seu amor como base, como exemplo. João capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8, que vai dizer: e Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Romanos 5, verso 8, vai dizer sobre a graça, né? Porque nós não merecíamos, nós merecemos o inferno. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, né? Ou seja, ninguém merecia, mas ele mesmo assim, com amor incondicional, com amor sacrificial, Deus ele deu o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, o amor ele é a base do cristianismo, é sine qua non. Não existe, repito, se você não tem amor, você é tudo menos cristão. Até porque o próprio Jesus também, ele vai dizer lá em João capítulo 13, verso número 35, que nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, as pessoas elas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos cristãos de verdade, se nós amarmos uns aos outros, né? Porque se as pessoas olharem para nós, as pessoas podem ver a gente pregar bonito, dar aula bonito, pode ver você falando em línguas, usar dons espirituais, mas se as pessoas não verem amor em vocês, elas vão ver tudo, menos que você é um seguidor de Cristo, menos que você é um cristão, né? E o número 2 é Jesus em defesa do amor.
né? Número 2, Jesus em defesa do amor. Jesus, lá no capítulo 22, com esse mestre da lei, ele vai em defesa do amor, né? Eles querem saber de preceitos, eles querem saber das suas deliberações. Mas Jesus, ele vai defender o amor, enquanto todos aqueles mestres da lei, eles defendiam a lei de forma fria, arrogante. Jesus, ele não anula a lei, né, diante deles, mas ele dava o verdadeiro sentido, a espiritualidade, né? A verdadeira espiritualidade é as tradições humanas e legalistas que eles queriam trazer naquele momento, mostrando que eles conheciam muitos preceitos. Eles poderiam até estudar muito, mas eles esqueceram do maior mandamento, que é o amor com que nós devemos amar uns aos outros. Jesus, então, ele demonstra que o amor, ele é um mandamento. E aqui eu queria te chamar a atenção para isso também, que o amor, ele é um mandamento. Ou seja, não é uma opção. Você, como cristão, tem que amar. É um mandamento, é uma ordenança. Jesus, ele mandou você amar, né? Para ser cristão, tem que amar. Então, o amor, se é um mandamento, você decide amar ou não. Porque se fosse algo que te arrebatasse, isso daí pode ser paixão, mas amor não é. Se fosse algo que te arrebatasse, que te tirasse o sentido, que de repente do nada você se viu amando, né? Se fosse assim, não seria um mandamento. Se é um mandamento, passa pela tua vontade, passa pela tua volição. Então, meu irmão, decida ser cristão de verdade. Esse é o cerne do cristianismo. É você decidir amar as pessoas de verdade. Número 3, o amor é a maior prova externa da salvação. É prova externa. As pessoas veem que você é salvo. Você vê que você é salvo, você sente que você é salvo, né? Por quê? Por causa do amor. Vamos lá. O evangelho ele é sensacional, né? Porque primeiro, o evangelho ele resgata o amor próprio, ele resgata a autoestima. Até porque Jesus ele vai falar que nós devemos, Levítico também fala no capítulo 19, Jesus ele fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Existe algo que está implícito e algo que está explícito. Explícito é amar ao próximo. Está muito claro que você precisa amar ao próximo, é o que a gente tem falado até agora. No entanto, eu quero te chamar a atenção que para você amar ao próximo, você também tem que se amar. Até porque você tem que amar o próximo como você se ama. Agora imagina que contradição, você se odeia, né? Você acha que você não é ninguém, você não presta para nada. Como é que você vai amar outra pessoa? Na verdade, talvez você vá odiar outra pessoa, né? Porque você se odeia, então você vai fazer com a outra pessoa o que você faz consigo próprio, né? Então, o evangelho primeiro resgata a tua autoestima, ele resgata o teu amor próximo, o teu amor próprio, né? Você começa a vida sendo desprezado pela mãe, desprezado pelo pai, de repente você é alguém que tentaram te abortar, de repente você é uma pessoa que todo mundo diz que você não presta para nada, entra drogado, entra desacreditado, você entra com aquela teoria louca de que você é fruto do acaso, né? Foi uma explosão que fez tudo isso, você é uma poeira cósmica no universo, e de repente você entra numa igreja, você ouve o impactante evangelho que fala que ele te ama, ele se sacrificou por você, ainda que uma mãe se esqueça de você, ele nunca vai esquecer de você, porque ele te ama, ele tem projeto para você, está interessado na tua vida, diz que você é mais do que vencedor, diz que você é a coroa da criação, Deus criou todas as coisas e quando viu o ser humano, ele viu que era muito bom, era uma coisa muito boa, ou seja, você deixa de ser uma poeira cósmica no universo, você deixa de ser um ninguém e começa a sentir que você é alguém, que tem alguém que se importa contigo, que te ama, que te quer, que quer um projeto e que te dá uma esperança e um futuro de um dia te resgatar eternamente, você viver eternamente com Deus. Então ele resgata o teu amor próprio, a tua autoestima. E quando você aceita esse amor,
né? Ou seja, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia ela te garante que você se transforma em morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E eu quero te lembrar que o Espírito Santo é Deus. E João ele vai falar que Deus é amor. Deus ele não tem amor simplesmente. Deus ele é amor, ele é o próprio amor, né? Então, quando você é a morada do Espírito Santo, você é a morada de Deus. E se você é a morada de Deus, Deus é amor, você tem dentro de você o amor. Esse amor resgata a tua autoestima, esse amor te dá alegria de viver, esse amor é Deus transbordando dentro de você. É você se encher de Deus, você se enche de amor. E quando você se enche de amor, não tem lugar para ódio, tem lugar para mais nada, a não ser o amor de Deus. E quando Deus ele te enche, isso daí transborda para fora, exterioriza, externiza para as pessoas, de forma que você, através dos seus atos, das suas atitudes, que antes você fazia com ódio, antes você fazia de qualquer maneira, agora você faz da maneira que Deus ele trata o teu interior. Você faz com todo o amor e por isso que exteriorize, por isso que você começa a realizar boas ações, porque você começa a se amar e você começa a amar o próximo como mandamento a si mesmo, né? E o Espírito diz lá em Romanos capítulo 8, verso 16, o Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, esse amor, esse Deus, esse Espírito que está dentro de você começa a testificar de que você é filho de Deus, de que você é salvo. Você sente a salvação, você sabe que você é salvo. E as pessoas olham para você e você emana amor. Você flui amor, né? E elas veem o amor de Deus externado no teu rosto, na tua vida, transbordando de uma forma extraordinária. E por último, número 4, o amor é motivação legítima da fé cristã, número 4. Então, meu irmão, o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor incondicional, ele nunca acaba, né? Isso é importante demais. O amor de Deus, o ágape, ele nunca acaba. Olha só, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que te cercam, que te amam e que você ama também, muitas vezes você gasta o melhor do seu sentimento, o melhor do seu amor, dedicado e devotado a todas essas pessoas. Mas com o passar do tempo, por causa de circunstâncias incontroláveis, sejam pessoas más, seja catástrofes da natureza, catástrofes da vida, distanciamento, viagens, circunstâncias da vida e até morte, te causa às vezes, principalmente a morte, te causa uma grande dor pela perda dessa pessoa que você dedicou tanto amor. Então, todo o amor que você dedicou, no final das contas, te causa até uma dor, né? Aquele cônjuge que você viveu há tanto tempo e, de repente, né, o Senhor levou. E hoje, o que resta daquele amor é somente a dor. Agora, quando se trata de Deus, é diferente. O amor ágape, o amor de Deus, ele nunca acaba. E essa é a grande sacada do Evangelho. Isso daí é que te dá esperança de viver. Porque, meu irmão, tem gente que diz que para tudo tem jeito, menos para a morte, não é verdade? Mas Jesus ele vem na contramão em João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá, ou seja, para Jesus, até a morte tem jeito para ele, né? Porque ele é a ressurreição e a vida, ou seja, circunstâncias incontroláveis da vida podem nos separar de amigos, familiares, de cônjuge, a distância, pessoas más, calamidades, a morte. Mas agora, Romanos capítulo 8 vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Verso 35 ao 39, um dos itens fala que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Inclusive a morte, ela não te separa, ela te aproxima de Deus. Meu irmão, você faz ideia de que
Na verdade, ao findar dessa vida, você vai receber o amor de Deus toda essa vida, você vai amar a Deus, o Espírito Santo habita dentro de você, e quando você for para a eternidade, você vai desfrutar do amor eterno de Deus, eternamente desfrutando desse amor sem igual. Ou seja, o amor de Deus nunca acaba. Isso nos dá motivação de seguir o Evangelho. E a conclusão, já até acabou o tempo, já vi aqui que deu 20 minutos, por isso que tem que ser rápido. A conclusão, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui a conclusão. Para representar a altura e em sua plenitude a lei do amor, a lei de Deus, digo, o amor não poderá jamais ser confundido com um sentimento simples que começa hoje e termina amanhã. Por isso Paulo diz que dons podem desaparecer, mas o amor nunca falha. O amor ágape nos capacita a fazer uma leitura da vida com beleza e esperança. Ele anula as picuinhas, ignora as mesquinharias e descortina coisas que estão diante de nós. Ágape é o amor que nos levará mais ao sacrifício do que ao bem-estar, mais ao doar do que ao receber. O amor não promete vantagens, mas o poder de um espírito rico e de um caráter marcado pelas insígnias do bem. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Boa aula!